Olá, querido aluno! Estamos na unidade 4, que tem por objetivo levar você a refletir sobre os conceitos de moral e ética, sobre a necessidade de respeitar os valores e princípios que regem a vida em sociedade, tomando consciência das implicações e consequências de seus atos. É preciso que a ética possa promover modificações na moral, guiando e orientando racionalmente do melhor modo a vida humana. Antes de tudo, vamos conceituar essas duas palavras, moral e ética. Elas fazem parte dos nossos vocabulários e, na maioria das vezes, nem prestamos muita atenção ao que elas querem dizer e se existe diferença entre elas. Nessa unidade, vamos verificar se existem diferentes tipos de moral e ética e como elas influenciam nossos comportamentos e o comportamento da sociedade. Você acabou de refletir e discutir na unidade anterior sobre a identidade cultural da sociedade e os motivos dos atuais conflitos mundiais. Será que há relação entre a moral e a ética e os conflitos vividos pela sociedade mundial? Você sabe dizer em poucas palavras o que é moral e ética? Moral e ética são sinônimos? Se não, quais as diferenças que existem entre as duas? Fala-se em ética médica, ética na ciência, ética na política, ética na imprensa. Mas para que serve a ética? Como seria viver em uma sociedade sem regras? As regras estabelecidas pela moral são fixas ou são relativas? Para alguns autores, ética e moral são sinônimos, ou seja, a ética geral é a ciência da moral. Outro afirma que ética é uma luta obstinada e sem trégua quanto às abstrações da conduta humana. Ainda, ética é um conjunto de normas que devem ser seguidas para o bem da sociedade, com apelo para a consciência de cada um, sem ignorar os valores morais quando se busca os próprios interesses. Portanto, pode-se dizer que a ética é a ciência da conduta. A partir da filosofia, pode-se definir a ética como um conjunto de conhecimentos fundamentados pela reflexão, considerada pela teoria do conhecimento humano como ciência, devido ao fato de ser sistemática, ter objetivos, técnicas e metodologia própria, estudando a atividade humana com relação ao seu fim maior, que é a realização total da humanidade. Já a moral é o conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de homens. Essa reflexão pode seguir as mais diversas direções, dependendo da concepção de homem que se toma como ponto de partida. Quando falamos em moral, temos em mente as noções de bem e mal, de dever, de responsabilidade, de obrigação, ou seja, de um conjunto de noções, de juízos de valor, como, por exemplo, é necessário praticar o bem e evitar o mal. Ou de sentimentos, como a satisfação pelo dever cumprido, angústia e arrependimento pelo dever transgredido. A obrigação de reparar pode ser outro exemplo. Essas reflexões nos levam a concordar com alguns autores que afirmam que podem identificar algumas diferenças básicas entre ética e moral. São elas: ética e princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é a conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Confuso, não é mesmo? Afinal, todas as normas morais são legítimas? Existe uma forma de julgar as normas e a validade moral? As respostas para essa última pergunta é sim. E é justamente por meio da ética, uma vez que a ética é uma reflexão sobre a moralidade, uma referência para que os seres humanos possam tornar a sociedade em que vivem cada vez mais humanas. No terreno da ética estão as noções de felicidade, de caráter e de virtudes. No terreno da moral estão as noções de justiça, ação, intenção, responsabilidade, respeito, limites, dever e punição. A moral tem tudo a ver com a questão do exercício do direito de um até os limites que não violem os direitos do outro. As duas coisas, claro, são indispensáveis. Sem moral, a convivência é impossível. Sem ética, é infeliz e lamentável. Disse que quem age moralmente, por exemplo, não mentindo, não roubando, não matando, faz o mínimo e não tem mérito. Mas quem não age moralmente, deixa de fazer o mínimo e tem culpa. Por isso pode ser punido. Por outro lado, quem age eticamente, sendo generoso, corajoso, perseverante, etc., faz o máximo e tem mérito, mas quem não age eticamente apenas faz menos que o máximo e deixa de ter mérito, mas sem ter culpa.
por isso não pode ser punido, mas no máximo lamentado. Atualmente, as principais preocupações da humanidade são referentes aos progressos da medicina, às relações socioeconômicas e à sustentabilidade ambiental. A partir dessas preocupações, temos algumas entre as várias subdivisões da ética: bioética, ética nos negócios, ética no meio ambiente, etc. Creio que podemos esclarecer os pontos mais importantes sobre moral e ética. Os princípios morais constituem regras gerais de comportamento de grande importância para a sociedade que não podem ser estabelecidas ou modificadas pelas decisões de indivíduos isoladamente ou pelos poderes instituídos. O tema abordado na próxima unidade é a globalização. Você considera simples respeitar a ética, seja na ciência, na medicina, na economia, na política, em um mundo globalizado, onde as distâncias foram encurtadas e o acesso à informação é cada vez mais facilitado?